Itishkayará. Bom, hoje é noite de orientação. Orientação é aquele momento do qual todos nós temos a oportunidade de entrar em contato com a força dos ancestrais, dos quais nós temos aquela energia muito positiva de ouvir as respostas a diversas perguntas e situações a qual nós trazemos, né, para resolver ou entender ou compreender. Então, orientação, a palavra mesmo já diz, né, orientar a ação, né, orientação. Orientar a nossa ação na vida, o nosso caminho, o nosso destino, a clareza dos nossos passos e tudo mais. E essa é a noite para isto. É a noite do qual os ancestrais falam desde o espiritual, olha, nessa noite nós vamos fazer tal ação. Porque o telefone é muito de lá para cá, sim, também, nesse sentido, né? Do espiritual para o físico. Olha, nós vamos fazer essa ação de orientar, de conversar. E assim foi estabelecido, mas nada é padronizado. Tudo tem o seu movimento, o seu fluxo, como é a vida, né? E a vida vai se adaptando a diferentes situações. E falando nessa questão de adaptação, eu quero trazer aqui hoje um tema inicial para a gente conversar sobre a questão da sabedoria, do conhecimento, sabedoria e conhecimento de certa maneira, que é o seguinte: quando a gente percebe tudo o que está acontecendo ao nosso redor, os acontecimentos, as situações, os avanços também, né? A gente pode pensar assim, por exemplo, os avanços da medicina, os avanços da biologia, os avanços da química, os avanços de qualquer área, que a gente chama de avanço, as novas tecnologias, né? A gente chama de avanço as novas possibilidades, por exemplo, para tratar uma doença, ou novas técnicas de tratar questões emocionais. Desculpa. O microfone desligou. De tratar as questões emocionais e tudo mais, que aí entra na área da psicologia, da psicanálise e de tantas outras denominações a qual nós, seres humanos, aqui viventes, damos para as coisas. E quando a gente vai observar isso mais atentamente, qualquer avanço, que a gente chama de avanço, a gente observa que esse avanço ele nada seria senão, ele não existiria, na verdade, se não tivesse uma origem em coisas muito simples. E, por serem simples, são naturais. Porque qualquer coisa que a gente fala de avanço, qualquer coisa que a gente invente, qualquer coisa nova, ela, na verdade, é sempre baseada naquilo que já existe, que é a nossa natureza, é a natureza da vida, é a natureza como um todo. Então a gente busca, por exemplo, tratamentos para o nosso corpo físico, porque aparece no nosso corpo físico aquele tipo de situação, aquele tipo de patologia, de doença, etc. Nós procuramos melhorar um telhado com telhas mais modernas, isso e aquilo, porque é uma necessidade de nos mantermos acobertados de grandes chuvas, de fortes chuvas, e assim vai. Então, quer dizer, na verdade, essa necessidade, ela ocorre baseada sempre naquilo que é a vida, naquilo que é a natureza. Vamos entender a natureza nesse aspecto. Isso traz muito claro o entendimento do que os ancestrais mesmo, ancestrais, gente muito antiga, ancestrais, falam e ensinaram, e me ensinaram muito sobre isso, que é
o mais profundo das coisas se encontra naquilo que é mais simples. Então, quando a gente cria uma complexidade imensa, né, a gente pode observar fórmulas complexas para a gente entender alguma coisa. Essas fórmulas complexas, quando você realmente a entende, você observa que ela provém de coisas simples. Bem simples. Mas que até aquele momento, nós não tínhamos, de certa maneira, a capacidade de ver aquilo. É como se a gente buscasse enxergar aquilo, mas não conseguisse. A nossa mente, ela vai, gira, precisa uma complexidade imensa, e aí aquilo, pum, nossa, abriu uma luz. E a gente vai ver, é baseado em coisas simples. E até se nós pensarmos dessa maneira, ou com esse entendimento, a gente vai ver que dentro das denominações que a gente dá para as coisas, a gente chama isso daqui a porta, o portão, a parede, a gente dá nome para as coisas. Nós também demos um nome chamado espiritualidade. Espiritualidade é um nome dado desde um certo tempo pela população humana para essa questão de contato com algo mais, algo além do que apenas a nossa vida dita cotidiana, ou material, ou física, que aí abrange um universo gigantesco, e amplo, e abstrato até. Então a gente acaba entendendo esse espiritual como algo abstrato, que é essencial para a nossa existência, para a nossa vida, e que nós necessitamos, de alguma maneira, materializar isso no nosso dia a dia, porque isso compõe uma maneira da gente entender coisas, melhorar a vida, compreender mais coisas, evoluir, e a gente vai colocando nomes e dando nome para as coisas. É natural isso, natural, a gente dá nome para as coisas, para identificá-las, para uma pessoa identificar, a outra também identificar, a outra também identificar. E, de certa maneira, essas nomeações que a gente vai dando para as coisas, elas não ocorrem apenas de uma pessoa, né? Ela torna forte quando tem uma junção grande de pessoas que estão pensando que aquilo é uma porta, então todos entendem e compreendem aquela palavra porta como aquele tipo de coisa ali que abre e fecha e que nos dá a oportunidade de passar de um ambiente para outro, etc. É assim. Agora, vamos pensar nos tempos bem antigos. Essa palavra espiritualidade não existia. A palavra. Mas a essência, a espiritualidade, sempre é com o ser humano, com os seres. Entender que existe algo mais ou sentir algo diferente sempre existiu. E naquele tempo muito antigo, aonde que ia se buscar os conhecimentos, os entendimentos da própria vida? É observando a vida. E a vida mais próxima era o quê? Naquele tempo não eram os carros, não eram as motos, não era o que nós temos hoje, a televisão, o celular. Era a natureza. Que não é muito diferente do hoje, porque para a gente compreender a vida, a gente precisa entender a natureza. Como eu disse, para existir um celular, uma televisão ou o que for, isso tudo tem base na própria natureza, senão não existiria. Então, a sabedoria, vamos começar pelo conhecimento. O conhecimento, ele era buscado através do movimento da natureza, de todos os movimentos naturais, de uma planta nascendo, se desenvolvendo, do fluxo das águas do rio, das cachoeiras, do movimento das nuvens no céu, da presença das estrelas no céu, dos ciclos chamados lunares, e assim vai. E esse conhecimento, ele não parava aí, porque esse conhecimento ele só existia se ele fosse necessário. E se ele era extremamente necessário, como por exemplo, para eu entender como
eu vou me alimentar de tal fruto, eu preciso saber a época desse fruto. Eu preciso ver, por exemplo, as antas com a sua barriga amarela comendo ibá, que é o fruto de palmeiras, de pindó, palmeiras, e deixando a barriga toda dela amarelinha. Ela já estava dizendo que era o tempo da frutificação daquilo. Então essa observação natural, simples da natureza, era entendida como algo necessário para o próprio viver. Eu preciso saber os ciclos de uma chuva ou de raios para entender que momento que eu posso caminhar em um determinado lugar e não morrer com isso. Ou o fluxo de um rio, para saber se eu aguento atravessá-lo nadando ou não. Isso é uma observação de desenvolvimento do conhecimento de forma natural. Porém, por ser extremamente necessário, precisa ser sustentado. E aí que vem uma coisa que é a sabedoria. Como nós sustentamos um conhecimento? Como nós colocamos aquele conhecimento na continuidade da nossa vida? Como ele é aplicado na nossa vida? Talvez, hoje em dia, tem muito conhecimento sem junção, sem liga. Muito conhecimento, exagerado nível de conhecimento, que muitas vezes você adquire e aquilo não serve para muita coisa. Não é por acaso que nós temos várias situações que ocorrem nos dias atuais. Como, por exemplo, jovens que acabam uma universidade, ele saiu da universidade com aquele cabedal de conhecimentos, mas não sabe aplicar aquilo na sua vida. E aquilo acaba não virando oportunidade para ele de um trabalho, de um crescimento, dele atingir os sonhos que ele tanto quer. Ele acaba até mudando de função porque aquilo não o serve. E talvez ele nem era para aquilo. E esse é o ponto. E às vezes a gente demora muito para chegar nesse ponto da sabedoria. Porque a gente mantém muito tempo o conhecimento, a bagagem de conhecimento, e conhecimentos que muitas vezes não são aplicáveis nas nossas ações, na nossa vida, na essência da nossa vida. Aliás, se eu falar de essência, nós precisamos entender o que é essa essência da nossa vida. O porquê nós precisamos colocar aquilo que a gente aprendeu, conheceu, e quanto daquilo serve para nós. Veja que tudo isso tem a ver com orientação. Porque quando a gente fala de orientação, orientar a ação, precisa ser algo reunido tanto com conhecimento quanto com sabedoria. Porque senão não há como fazer essa liga do que vem para ser colocado na nossa vida e aquilo fazer efeito benéfico para a nossa vida. Não é uma questão apenas de responder um questionamento, uma dúvida, uma curiosidade que nós temos. Lógico, a curiosidade é uma busca do conhecimento. Só que só curiosidade não faz a pessoa existir bem com aquele conhecimento adquirido. Então nós precisamos ir um pouco além dessa questão só de curiosidade. Nós precisamos entender o que realmente nos serve. Quantas pessoas agregam uma imensidão de conhecimento e quando você coloca essa pessoa para falar uma determinada coisa, ela não consegue sair daquele universo, ela não consegue explicar com clareza aquilo. Por quê? Porque ela tem o conhecimento, mas ela não consegue linkar, ser com a sabedoria para explicar isso, porque ela vai na complexidade da coisa e não entende o simples que é. E a comunicação tem um fator importante em relação a isso. A gente se comunica com palavras, a gente se comunica com gestos, a gente se comunica com olhares, a gente se comunica de diferentes maneiras. Tudo é uma comunicação. E essa comunicação que nós fazemos não é só com outra pessoa. Nós fazemos uma comunicação com a nossa vida também.
Cada atitude, cada ato que a gente realiza é uma maneira da gente se comunicar com a nossa vida. Cada tipo de emoção que a gente mantém é uma maneira da gente se comunicar com a nossa vida. Um nível de emoção pesada, de baixa, é um nível que propõe uma realidade assim. E volta para nós, sem dúvida nenhuma. Aliás, não é que volta, é que nós manifestamos essa realidade. Então ela fica tão intensa que ela é visível, ela é palpável. Ela sai do abstrato e se torna material. E aí a gente tem aquela mágoa por anos e a gente não pensa em outra coisa além daquela mágoa, porque aquilo é mais forte que tudo. Aquilo é uma realidade. Uma realidade para mim, porque o outro que não tem mágoa não tem essa realidade. Então ela é bem relativa ao universo daquilo que eu quero para mim, daquilo que eu aceito para mim. Aliás, o que eu quero para mim? Será que eu quero só uma bagagem de conhecimento? Ou se eu quero sustentar a sabedoria? Você vê a questão desse ponto de sabedoria, que na natureza todas as coisas se completam. Então a gente vê, por exemplo, a necessidade do dia e da noite. O que eu faço à noite? Eu durmo, eu descanso, eu reponho o meu organismo. À noite eu sou mais intenso. Nossa, parece que à noite é aí que vem as ideias, é aí que vem os pensamentos, quer dizer, é aí que é o momento da atividade para mim. O outro não, o outro é durante o dia. Mas tem esses movimentos do dia e da noite. E tem afinidades com esses dois movimentos. Porém, eles não são separados. Eles se completam. Aliás, certo e errado se completam também. Os ancestrais costumam ensinar muito, e eu costumo repetir o ensino dos ancestrais, que é assim, entre o certo e o errado existe o ser. Porque por mais que você fale que é errado ou que é certo, se você observar com mais profundidade, você vai ver que tem ali pontos de ligação. Ninguém é totalmente errado, ninguém é totalmente certo. Existem pontos ali que se reúnem e quando a gente consegue ver, enxergar, entender isto, nós temos uma capacidade talvez mais rápida, de acessar formas novas de ação, de melhoria. É uma autocapacidade de orientar o nosso próprio caminho, ou modular o nosso destino de uma maneira mais ampla, não só fechada àquela pequena realidade a qual nós trouxemos da nossa família, da nossa educação, dos nossos pensamentos, das coisas que impuseram e daquelas que nós acreditamos. Só que isso não é um reino extremamente livre, como um caminho de qualquer jeito. Não é assim. Porque a gente entende que as coisas se completam, tal como o dia e a noite. É muito necessário o dia. Nós temos uma visão, a nossa visão natural, muito mais clara durante o dia. Nós conseguimos enxergar as cores diferentes das coisas. São coisas simples. Nós conseguimos caminhar com maior tranquilidade em um caminho durante o dia do que um caminho durante a noite. Nós temos mais rápida observação durante o dia do que durante a noite. Então tem um ensino dentro desses movimentos. Se durante o dia é o momento da gente expandir e fazer as coisas acontecerem, à noite tem a questão também da gente se recolher e aprofundar e fazer outras reflexões que durante o movimento do dia não seja o ideal, talvez. Então, esse entendimento de que as coisas se completam é muito importante e nos dá a capacidade de a gente não ser enganado pelas coisas também, pelas múltiplas realidades. Porque são várias realidades e às vezes realidades que nos impõem, que tudo é ruim, que tudo é pesado. Não estou dizendo para colocar uma lente cor-de-rosa e achar que o mundo é belo, as pessoas são lindas, maravilhosas e ninguém faz mal. Não é isto. Mas sim ter a clareza e o foco da onde você quer ir. Só que uma questão é você ir sem direção nenhuma. Outra questão é você ver
que os elementos que são aparentemente opostos têm um ponto de intersecção ali, de reunião, de entrecruzamento, do qual a gente pode amadurecer naquele ponto e entender aspectos que antes a gente não entendia. É assim que foi desenvolvido as grandes ciências, que podem nos dar a oportunidade de muita coisa boa, ou também que pode nos jogar num buraco muito grande, se não existir uma coisa chamada sabedoria. E isso se encontra em tudo. Se encontra nos relacionamentos, se encontra relacionamentos íntimos, relacionamentos familiares, relações com as pessoas. Isso se encontra nas tarefas que a gente faz no dia a dia, no trabalho que a gente realiza. Isso se encontra em tudo. Se a gente não buscar uma essência de sabedoria, aquilo não vai dar muito certo, porque é uma energia que pode correr de forma qualquer. Qualquer coisa pode abalar e qualquer direção serve. Qualquer direção serve significa uma desistência. Por quê? Veja, há muitos casos na atualidade, principalmente nessa geração, infelizmente, da questão de busca de suicídio, de questões assim relacionadas a afetar o próprio corpo e tudo mais. E essas questões, elas estão envolvidas no sentido de que, qual é o sentido? Qual é a direção? Para que serve tudo isso? Então, é muito conhecimento e é pouca sabedoria. E conhecimento, assim, rápido, só que rapidez na sua essência, ela é diferente dessa coisa de ser extremamente rápido, como é colocada. Porque a agilidade em você entender algo depende do seu amadurecimento. Não estou falando relacionado à idade, estou falando amadurecimento interno. Depende do seu amadurecimento interno. Tem a ver com idade? Também. Lógico que tem a ver. Lógico que tem a ver. Antigamente as pessoas pediam bênção para os seus mais velhos. Esse ato, seja de que caminho filosófico for, não importa. Esse é um ato profundo de respeito. Mas respeito do quê? O que é uma bênção? O que é um ato de bênção? Benção avô, benção avó, benção mãe, benção pai. O que é esse ato? É um ato de entender que aquele mais velho, ele desenvolveu a sua caminhada, ele passou por certas situações, ele vivenciou coisas, ele fez coisas erradas e coisas certas, ele amadureceu e tem algo, mesmo que seja uma gotinha, para nos ensinar. Então, eu respeito esta sabedoria adquirida, além do conhecimento adquirido desse mais velho. E aí vem a questão de bênçãos. Lógico que cada agrupamento, cada povo, cada etnia, o que for, tinha a sua forma de fazer esse pedir bênção. Que não era exatamente essa palavra. Como eu disse, a gente dá denominações às coisas, né? Mas existe uma essência por trás disso. A denominação é uma denominação. Passou o tempo, mudou o tempo. Daqui mais ou menos a uns 100 anos, as denominações serão diferentes. Mas a essência se mantém. Agora, como que uma sabedoria se mantém? Como uma essência se mantém? Praticando. Não tem como. Porque a nossa mente, ela aprende por repetição. Em tudo que você vai aprender, você aprende por repetição.
Até quem tem memória fotográfica, aquela imagem fotográfica é uma repetição de cores, formas, elementos que a pessoa tem para o entendimento daquilo. A gente aprende por repetição. Não é uma coisa ruim aprender por repetição. É uma coisa boa, positiva. Principalmente para as coisas que são positivas. Então, sustentar situações, não estou dizendo, olha, o Rami está dizendo que todos hoje, né, eu preciso ensinar para todos que precisa dar bênção para os mais velhos. Não, atrás dessa bênção existe uma coisa chamada reconhecimento. Esse reconhecimento é bastante importante para a continuidade da história, porque não existe um ser que consegue ir para a frente se não tem a sua história sustentada. Não é uma coisa que apareceu do nada e vai. Há uma história, há um caminho. E constituir um caminho significa que veio de algum lugar, se encontra em um ponto e vai para algum lugar. Porque quando a gente não faz isso, a gente se perde. E aí a gente acha que não vale mais a pena existir. Não tem mais sentido existir. Não tem mais sentido viver esta vida. E muito das crises de entrada depressiva, de sintomas de ansiedade, de sintomas de medo, provém disso, dessa falta de sustentar a sabedoria da essência das coisas. Tudo tem uma essência. Que bom que hoje a gente tem celular, que bom que hoje a gente tem portão, que hoje é bom que tem telhado, não tem problema nenhum isso. Só que a gente precisa cuidar do nosso celular, a gente precisa cuidar do nosso telhado, a gente precisa cuidar do nosso portão e a gente precisa utilizar isso com sabedoria. Você não vai pegar o celular e jogar no outro para machucar o outro. Tem um sentido. Mas também não é para você viver a vida só lá e achar que a vida é só aquilo. Porque aquilo só não é a vida. Sua vida é além, é mais. Então, ser com sabedoria com todos os movimentos que a gente consegue. É complicado? Não, é simples. Não é complicado. É simples. Só que a gente precisa observar as coisas no simples. Varrer um chão não é apenas limpar um lugar. Pode ser muita coisa além disso. Olhar para as nuvens quando você está parado, com calma, pode ser muito além disso. Estudar algo pode ser muito além disso. Agora, a escolha é nossa. A nossa escolha pode ser de manter o quadradinho da realidade ou ir além. Então eu peço para vocês que numa orientação espiritual agreguem esses elementos, dos quais lhe dá a oportunidade de sair da caixinha, do limite a qual você acha que a realidade é apenas aquilo. E o mais bonito em qualquer orientação, é você ouvir algo que rompa ou mexa com as suas estruturas para você perceber que você tem uma capacidade de solo bem maior do que você imaginava. Ou uma capacidade de horizonte bem além do que antes você enxergava. Não é por acaso que, ao abrir os nossos olhos, nós enxergamos até um ponto. E ao fechar os nossos olhos, nós escurecemos a visão e conseguimos penetrar mais profundamente. E fechando esse ponto, se o dia é a claridade e a noite é o escuro, isso não há problema nenhum. Não tem bom e mal. Nós precisamos entender o que completa. Esse é um sentido positivo para a nossa existência, que é aquilo que os ancestrais continuamente estão nos ensinando, e é o que eu quis passar para vocês, esse ensino dos ancestrais. Ishkayará, porém eterno.
E você que está assistindo esse vídeo, você quer participar das atividades que nós realizamos na tradição Tubacuaçu, tem tudo na descrição. Tá? Eu espero vocês, tá? É só vocês virem, tá? Com carinho, com amor, né? E com consciência. Rishkayara.